o governo do estado, ainda no mês de março, providenciou no sentido de buscar adquirir respiradores para a ampliação destes leitos. Buscamos no mercado nacional o que não havia disponível. Fomos ao mercado internacional e assim o fizemos com a aquisição de 400 respiradores, todos estes, no momento da oferta destes respiradores, dentro dos padrões estabelecidos pela saúde pública, dentro dos padrões da medicina brasileira, da Agência de Vigilância em Saúde, com os parâmetros necessários para o coronavírus. E aqui eu quero demonstrar de maneira muito transparente a minha absoluta indignação com o que ocorreu, fazendo o Estado do Pará e todos nós vítimas e lesados por aqueles que não sei aonde estavam com a cabeça de imaginar de que é possível um empresário aproveitar de uma pandemia, aproveitar da morte de pessoas, aproveitar do sofrimento de milhões pelo mundo, de milhares pelo Brasil e não diferente aqui no nosso estado, de que seria possível vender um produto que não estivesse habilitado, oferecer um produto e entregar outro produto e achar que iam ficar ilesos, que a sociedade paraense, que o governo do estado do Pará aceitaria isto calado e não reagiria. E aqui eu quero prestar conta a vocês do passo a passo a respeito deste episódio, desta compra. O governo do estado, quando recebeu diversas propostas e particularmente quando firmou esta aquisição, nós fizemos com um preço que, comparado à comercialização do mesmo produto e venda do mesmo produto por empresas nacionais, grandes conglomerados nacionais, o Pará pagou mais barato. Nós pagamos R$126 mil por cada um destes produtos, enquanto que conglomerados privados pagaram R$170 mil por este mesmo respirador. Mas a exigência da empresa chinesa era que o governo do estado pagasse integralmente o valor de forma antecipada. Nós nos negamos a pagar antecipadamente os 100% do valor da compra. Pagamos 50%, totalizando R$25,2 milhões. Lembrando que todo o produto vinha com as especificações a contento dos parâmetros brasileiros. Produto em que a importação está licenciada pela Anvisa, pela Agência de Vigilância, que é o órgão regulador no Brasil. Produto em que a embaixada chinesa reconhecia a indústria na China. Quando recebemos o produto, imediatamente, ao verificarmos que os produtos eram diferentes daquilo que nós havíamos comprado, o que nós fizemos? Proibir o uso, não permitindo com que os respiradores fossem colocados à disposição dos pacientes de coronavírus. E determinei que nós pudéssemos fazer contato com a fábrica na China, porque só haviam dois caminhos. Ou nos entregavam o respirador como nós compramos, como nos foi oferecido, ou nos devolviam o dinheiro que foi pago, que são dinheiro da população paraense. Quando a fábrica nos sinalizou que seria impossível atender a contento aquilo que haviam nos vendido, imediatamente o governo do estado encaminhou, através da Procuradoria-Geral do Estado, um órgão do governo do Pará, uma ação judicial pedindo o bloqueio dos bens dos empresários, como também a retenção do passaporte de todos os empresários que compõem a atividade privada que comercializou junto ao governo.
Fizemos isso para que eles não se evadissem do Brasil, para que eles aqui continuassem e aqui respondessem à sociedade paraense pelo dano que haviam causado à nossa população. A justiça foi firme, a justiça atendeu e acolheu ao pedido do governo do Estado e bloqueou os bens, bloqueou as contas para servir como um mecanismo de proteção ao erário, aos recursos necessários aos paraenses. Logo em seguida, buscando garantir com que houvesse o retorno dos recursos ao Pará, nós fomos também à Justiça e homologamos um acordo em que a empresa ficava obrigada a devolver os 25 milhões e 200 mil reais que o governo do Estado havia feito. Homologado pela Justiça, ao longo destes 30 dias, nós estávamos acompanhando e pressionando para o cumprimento do acordo judicial. E até este exato momento, já foi pago, depositado na conta judicial, 22.795.186 reais. Faltando para chegar aos 25 milhões e 200, o valor de 2.404.000. Mas aqui eu quero fazer um esclarecimento e peço a tua atenção. Cada respirador, para que ele possa funcionar e salvar a vida da população, precisa que tenham 4 bombas de infusão, um outro equipamento que compõe uma unidade de tratamento intensivo, uma UTI. E o governo do Estado, junto com a compra dos respiradores, comprou 1.600 bombas de infusão, no valor de 8.400.000 reais. Processo este de contratação adequada e produto este entregue. Foram entregues 1.580 bombas de infusão. Todas estão funcionando, inclusive já estão nos leitos que nós montamos ao longo de todo este período e, portanto, produto adequado. Se nós recapitularmos o valor, lembrando que eles depositaram 22.795.000, faltando 2.404.000, o governo do Pará deveria pagar os 50% restante das bombas de infusão, que dariam mais 4.095.000 reais. O que nós fizemos? Nós não pagamos, nós nos negamos a pagar. Por quê? Porque entendemos que fomos lesados, somos vítima de empresários que agiram absolutamente de forma inadequada, lesando o povo paraense. E nós propusemos ao juiz aqui da Vara da Fazenda Pública no estado do Pará que pudesse fazer um encontro de contas que permitiria com que nós, que tínhamos a pagar 4.095.000, que ficou pendente 2.404.000 da empresa ressarcir o Estado, que o saldo que deveria o governo do Estado ainda pagar 1.580.000 reais, que nós não pagássemos, que este valor de 1.580.000 reais fosse ressarcido ao governo do Estado por dano moral coletivo. Portanto, eu queria explicar mais uma vez a cada um de vocês. Nós pagamos 25.200.000 reais, correspondente a 50% da compra dos respiradores. Houve a devolução por parte da empresa de 22.795.000 reais. Ficou faltando eles nos pagarem, para totalizar a compensação, 2.404.000 reais, sendo que eles tinham um saldo pelas bombas de infusão a receber 4.095.000 reais, o que daria um saldo para a empresa. Olhe bem, na compensação, a empresa passaria a ter um saldo de 1.690.000, o que fica claro que não houve dano ao erário público paraense.
1.690.000. Nós cobramos multa pelo atraso no pagamento e, mesmo assim, o saldo que ficou para a empresa de 1.580.000, ao invés de eu autorizar o pagamento, nós, na segunda-feira passada, olhe bem, nós dissemos ao juiz da vara aqui em Belém que o Estado não aceitava pagar esta diferença e que esta diferença ficasse para ressarcir a sociedade pelos danos causados por esta loucura feita por esses empresários irresponsáveis que trouxeram este dano para a nossa população. Portanto, eu queria deixar isto muito claro a todos, de que quem pediu a retenção de passaporte, quem pediu bloqueio dos bens dos sócios, foi o governo do Estado no dia 10 de maio. Portanto, há um mês atrás, nós tomamos a iniciativa. Foi o governo do Estado que partiu para cima dos empresários por não aceitar, por não admitir que aquilo que eles fizeram com o nosso Estado ficasse ileso e eles não fossem responsabilizados. Além disto, fomos buscar o ressarcimento, conseguimos o ressarcimento, portanto, não há neste momento qualquer prejuízo financeiro para o Estado do Pará. O Estado do Pará foi integralmente ressarcido e, mais do que isso, além do ressarcimento integral, o valor de 1.580.000, que porventura os empresários achassem que ainda tinham a receber pela operação das bombas de infusão, na segunda-feira passada nós agimos para dizer: não vamos pagar a diferença, que esta diferença fique para estes empresários aprenderem que aqui nós não aceitamos que venham nos enganar e saiam daqui indo embora achando que vai ficar por isso mesmo. Por isso, eu quero deixar isto muito claro, mas também dizer que no dia 4 de maio, quando os respiradores chegaram, nós tínhamos 240 leitos de UTI. O nosso planejamento era incrementar e ampliar os leitos de UTI no Estado. Com a identificação que os respiradores não estavam funcionando, nós devolvemos eles e imediatamente busquei a estratégia para reforçar a nossa rede de UTI no Estado. E de 4 de maio até o dia de hoje, nós chegamos a 612 leitos de UTI. Portanto, nós ampliamos em praticamente 400 leitos de UTI, graças a apoio do Ministério da Saúde, a doações que nós recebemos de diversas empresas que nos permitiram, inclusive, não ter a necessidade de fazer uma nova compra de respiradores para o nosso Estado. Queria esclarecer a cada um de vocês, esta é minha obrigação. E, acima de tudo, dizer que eu continuarei trabalhando para defender a nossa população. Porque nesta pandemia, as ações do governo do Estado foram decisivas e continuam sendo decisivas para que o drama que nós estamos vivendo seja menor. Para que, além da solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos, nós pudéssemos diminuir este número de perdas de irmãos e irmãs paraenses. E por isso nós fizemos os investimentos que fizemos, a ampliação de leitos clínicos, a ampliação de leitos de UTI, a abertura de hospitais, além dos hospitais regionais espalhados por todas as regiões do Pará, além dos hospitais de campanha que vieram para reforçar a nossa rede. Aqui na capital, abrimos o Abelardo Santos, que hoje já tem mais de 70.000 atendimentos, quando fechou-se a estrutura municipal da capital. A policlínica, foram mais de 50.000 atendimentos, e agora nós estamos com as ações itinerantes, percorrendo todas as regiões do Pará. Policlínica esta, inclusive, que passa a ser referência
do Ministério da Saúde, dentro do conceito adequado para atender as pessoas no momento certo, de maneira precoce, com protocolos médicos, garantindo que as pessoas possam ser atendidas e evitando com isto o agravamento no quadro em saúde. Por isso quero, para concluir, deixar muito claro o meu interesse em esclarecer de forma absoluta este assunto, mas também ressaltar de que as iniciativas para, acima de tudo, punir quem agiu contra o Pará foi feita pelo governo do Estado. Nós aqui não esperamos um mês para, seja órgãos de controle ou órgãos de investigação no âmbito federal, pudessem agir. Aqui foi o governo do Pará que buscou pedir o bloqueio de bens dos sócios, a retenção do passaporte, a Polícia Civil a investigar o assunto, já que são recursos estaduais, e assim diz a legislação, para deixar muito transparente de que aqui não vão se criar aqueles que imaginam que porque nós estamos na Amazônia, porque nós estamos no norte, vão vir aqui lesar o povo do Pará e vão sair daqui sem a devida punição. Aqui não. Aqui nós vamos fazer cumprir a lei e aqui nós vamos ser duros e rígidos sempre, porque este é o papel do governo e a sua obrigação defender a nossa população. Quero, nesse momento, passar para a jornalista Aline Passos. Mantivemos a devida distância, já que a mesma, por questões de cumprimento das regras de distanciamento, a mesma está posicionada para as perguntas que vieram da imprensa e que eu estou absolutamente à disposição para responder e responder à população do Pará. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos que nos assistem. A primeira pergunta é do SBT Brasil. Segundo a decisão do STJ, o procedimento de dispensa de licitação teria sido forjado e feito após o pagamento de metade do valor dos respiradores e a partir de negociação feita com a participação do senhor governador. O documento mostra mensagens que teriam sido trocadas entre o senhor e o representante da empresa vendedora dos equipamentos. A pergunta, governador, queria que o senhor comentasse isso e também por que o secretário Peter Cassol foi exonerado. Primeiramente, a pergunta a respeito da dispensa de licitação e também do pagamento. A medida provisória número 961 do presidente da República estabelece que, em face à pandemia, em face à excepcionalidade da calamidade esta, inclusive, reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado, o governo do Estado pode fazer a compra de maneira a dispensar licitação para garantir a agilidade processual e, inclusive, o pagamento, fazendo com que, através do portal da transparência, isto seja colocado para a fiscalização da sociedade. Segundo, eu não tenho amizade alguma com qualquer empresário que possa ter participado disto. As mensagens que troquei para cobrar, porque estavam atrasados na entrega e eu estava sofrendo junto com a população deste estado com o atraso dos respiradores. Nós adquirimos os respiradores no início de abril. O prazo para entrega era 15 de abril. E nós só recebemos estes respiradores no dia 4 de maio. E recebemos uma parcela apenas. Coube a mim a pressionar, garantir, inclusive deixar muito claro de que a minha paciência tinha encerrado e que eles iam se ver com o governo se eles não cumprissem com aquilo que estava plenamente estabelecido. E mais, se tivesse amizade, se tivesse rabo preso, eu não teria mandado bloquear bens, eu não teria também mandado reter passaporte,
e agir como age em toda e qualquer circunstância que diga respeito a defender os interesses do Pará. E com estes empresários, da mesma forma, e continuarei a agir desta maneira. Com relação ao secretário adjunto de Saúde, fui surpreendido na manhã de hoje, quando desta operação da Polícia Federal, em que encontrou-se um valor extremamente elevado de dinheiro na casa desta pessoa. Imediatamente, mandei fazer a exoneração por entender que não cabe a um servidor público ter um montante encontrado na casa deste cidadão, o que compromete a transparência e, acima de tudo, compromete a confiança. E funcionário que não tem a confiança não pode continuar trabalhando. E com aquilo que foi encontrado, não tem a confiança para continuar no exercício da função e imediatamente mandei fazer a exoneração, porque é assim que deve ser tratado a questão pública. Vamos à próxima pergunta, governador. Luciana Cavalcante, do UOL, pergunta: em sua defesa nas redes sociais, o senhor declarou que não conhecia o empresário que intermediou a compra dos respiradores. Como o governo chegou até ele? Havia alguma referência, já que a compra foi feita sem licitação por conta da pandemia? Nós procuramos em todo o Brasil respiradores e, lamentavelmente, não havia no mercado. No mercado nacional, inclusive, os únicos respiradores existentes foram requisitados pelo governo federal, que confiscou todos estes respiradores. Portanto, não havia esta oportunidade de compra no mercado nacional. E nós recebemos propostas de diversas pessoas. E esta proposta que nos foi apresentada foi de acordo com a checagem verificada de que haviam os parâmetros necessários para o atendimento, e nós imediatamente avançamos neste sentido. Não há amizade, e se houvesse amizade, eu não teria procedido da maneira que procedi, fiscalizando e, acima de tudo, responsabilizando aqueles que trouxeram e causaram danos à sociedade paraense. Próxima pergunta do Diário do Pará. Desde o início, o governo do Estado empenhou recursos próprios em praticamente todas as frentes da saúde que poderiam amenizar o impacto da Covid-19 no Pará, o que significa hoje 1.212 leitos clínicos e 612 de UTI. Qual a relação que o senhor faz entre esse esforço e os números da pandemia hoje no Estado, que apontam queda de casos e mortes? Seguramente, se não houvesse havido, como ainda estamos, com a política de isolamento social, e se o governo do Estado não tivesse viabilizado com que leitos clínicos e leitos de UTI fossem abertos, e também os hospitais de campanha, medicamentos, as ações de atenção básica, nós teríamos tido muito mais perdas do que nós já tivemos. Eu tomei uma decisão: agir. Tem alguns caminhos a serem tomados no momento de uma pandemia. Eu posso negar a pandemia, dizer que ela não existe. Pode-se omitir, fechando o pronto-socorro, fechando unidade de saúde, fechando UPA e deixando o pessoal morrer. Não. O que nós fizemos aqui foi agir, ir para frente, abrir leito, cuidar das pessoas, buscar diminuir o sofrimento das pessoas. No momento mais difícil, garantir que o Estado possa estar presente para enfrentar a pandemia e que possamos vencê-la. E essa foi a opção que eu adotei. E esta foi a opção que nós, do governo do Estado do Pará, fizemos. E certamente, se nós não tivéssemos o Abelardo Santos, a Policlínica, os hospitais de campanha, os 1.212 leitos clínicos, os 612 leitos
de UTI, os atendimentos médicos, tudo que nós fizemos, se hoje é sofrido, nos dói, a todos nós, ver a quantidade de gente que perdeu a vida, imagine como teria sido se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos. Graças a Deus, os números diminuem, seja de contaminação, seja de ocupação de leitos. Hoje nós estamos exatamente no dia de hoje com uma ocupação de leito clínico 51,6% e leito de UTI 70%. Portanto, nós não só acabamos com a fila para UTI, para leitos clínicos, como passamos a ter uma reserva, o que nos conforta no sentido de que nós conseguimos estruturar a rede de saúde pública pelos investimentos do governo do Estado para atender a nossa população. Uma pergunta agora de um veículo de comunicação do interior do Estado. Agradecemos todas as perguntas que estão chegando. Rádio Princesa, de Capanema. Pergunta ao governador. Todos do seu governo têm tratado o episódio de hoje de manhã como político, mas há uma apreensão atípica na residência de um dos seus assessores. Como o senhor pretende tratar este caso? Primeiramente, não é meu assessor. Secretário adjunto da Secretaria de Saúde do Estado. Imediatamente, ao saber do episódio, mandei exonerar. E mandei exonerar exatamente por entender que é absolutamente atípico um servidor público ter em sua propriedade um valor desta magnitude. E procedi imediatamente com a exoneração do mesmo. Com relação à política, eu, sinceramente, não entendo ser razoável com tanta gente sofrendo, com tanta gente perdendo a vida, com tantas famílias sofrendo a perda de entes queridos, fazer política com a pandemia, fazer política com pessoas que estão nesse sofrimento destes 3 meses e que continuarão pelos próximos dias. Por isso, eu me nego a discutir política. O que é importante para mim é dizer para a população: nós recebemos todo o recurso que nós pagamos pelos respiradores. Mais do que isso, nós já estamos com um crédito de R$1,5 milhão de reais que nós vamos, aguardando a justiça, ficar com este recurso para indenizar pelos danos morais coletivos. Portanto, não há dano ao erário. Nós conseguimos, pelas ações do governo do Estado, garantir o ressarcimento integral. Olhem isso, o ressarcimento integral ao governo do Estado de tudo que foi gasto com os respiradores. E é isto que vale neste momento. Governador, a TV Liberal pergunta: qual a relação do senhor com o empresário André Felipe de Oliveira Silva, já que, segundo as investigações da PGR e o STJ, mensagens entre os dois revelaram uma relação de amizade? Que o governador, se o senhor tinha ciência das divergências do produto e que o objetivo dos diálogos foi a concretização dos negócios. Além disso, aponta também a atuação direta do secretário de Saúde, Alberto Beltrame, na formalização fraudulenta do processo. Primeiramente, eu não tenho amizade. Se tivesse amizade, eu não teria pedido o bloqueio de bens, eu não teria pedido o confisco do passaporte, a Polícia Civil do Estado não teria feito as investigações necessárias. Troca de mensagem foi cobrando com que cumprissem com o Estado do Pará, cumprisse com os prazos, com a qualidade do produto. Nós, quando soubemos que o produto não era aquele que havia sido adquirido e prometido ao Estado,
Imediatamente, mandei buscar de volta todos os respiradores que estavam distribuídos para iniciar a operação nas unidades hospitalares. Ora, imaginem vocês, se eu soubesse que os produtos eram inadequados, eu teria ido ao aeroporto receber os produtos? Imagine você. É óbvio que não. Pelo contrário, nós recebemos o produto, no mesmo dia distribuímos para o interior e mandamos para as unidades na capital e na região metropolitana. Quando tivemos a informação da equipe técnica de que o produto não era condizente com aquilo que havia sido vendido para nós, que havia sido oferecido com todos os parâmetros de saúde para o combate ao Covid, determinei imediatamente que pudessem ser novamente devolvidos para nós e comuniquei à empresa, comuniquei à embaixada chinesa de que só tinham dois caminhos. Ou o caminho de nos oferecer e nos entregar os respiradores como nós compramos, ou devolver o dinheiro. Não foi possível e a indústria chinesa nos disse que era impossível nos atender naquilo que nós havíamos comprado, e aí fizemos o acordo na justiça que resultou no ressarcimento integral dos recursos, garantindo que não houvesse prejuízo ao erário público paraense. Pergunta agora da rádio Band News FM. Governador, o senhor acredita que essa operação é fruto de perseguição política do Palácio do Planalto? Neste momento, para mim, o que importa é esclarecer a população do meu estado. É prestar conta com a população do Pará, com quem eu tenho obrigação. É ser transparente com a nossa população. Eu não vou entrar na discussão política, não é momento de discussão política. Enquanto tem politicagem neste assunto, tem gente morrendo por todo o Brasil. Nós temos que estar focados em garantir atendimento para a população. Agora, é importante que se ressalte de que o governo do estado, há um mês atrás, bloqueou os bens dos empresários. Há um mês atrás, o governo do estado conseguiu na justiça o bloqueio dos bens e dos passaportes. A Polícia Civil do estado iniciou a investigação porque são recursos de origem estadual, portanto é muito claro isto, de que recursos de origem estadual cabe à Polícia Civil do estado e não à Polícia Federal. Cabe ao Ministério Público Estadual, cabe à Justiça Estadual. E isto é que foi feito. Portanto, há um mês atrás, nós garantimos todas as ações que pudesse proteger a população, proteger o erário e mostrar para os empresários que aqui eles não vão se criar, aqui eles não vão ter conforto. Lesou o Pará, vai responder e vai sofrer as consequências da sua leviandade, irresponsabilidade e desumanidade. E além disto, é importante que fique claro, nós, por iniciativa do governo do estado, com o apoio da Justiça paraense, nós conseguimos ressarcir de tudo, ressarcir integralmente o valor que o governo do estado alocou na antecipação dos 50% da aquisição dos respiradores. Pergunta da TV Record, governador. Qual a origem dos 748 mil encontrados na casa do secretário adjunto e dos 60 mil na casa do assessor de gabinete do governador? Eu não tenho a menor ideia e, por isso, imediatamente ao saber, exonerei o secretário adjunto de saúde, por entender que é absolutamente inexplicável e cabe, é claro, ao mesmo dar as devidas satisfações, seja à sociedade, seja à justiça. Mas no meu governo, eu não permitirei que um servidor que tenha isto dentro da sua casa
que não condiz com o valor do seu salário, possa continuar no exercício da função e imediatamente mandei fazer a exoneração do mesmo. Vamos agora à última pergunta, governador, do portal de notícias Diário Online. Governador, esta operação não perdeu seu objeto no momento em que o governo do Estado recebeu a devolução do valor pago? O senhor poderia explicitar melhor como ocorreu a devolução dos 25 milhões pagos pelos respiradores? Eu respeito a decisão do ministro do STJ, respeito a decisão do Procurador-Geral da República, portanto, não cabe a mim desqualificar, opinar ou qualquer outra manifestação a respeito se a operação perde ou não a sua razoabilidade, já que o governo do Estado se antecipou e recebeu integralmente os valores que nós havíamos disposto de 25,2 milhões. Mas eu queria aproveitar para explicar mais uma vez. Nós, o governo do Estado, pagou 25,2 milhões de reais, que representam 50% do total da compra de 400 respiradores. Junto com isto, o governo do Estado também comprou 1.600 bombas de infusão. Para que um paciente possa estar internado com um ventilador mecânico, ele precisa do ventilador mecânico e cada respirador, que é o ventilador mecânico, tem que ter 4 bombas de infusão para poder o paciente estar entubado. Por isso o governo do Estado comprou 400 respiradores, 1.600 bombas de infusão. Quando chegaram os respiradores, demonstrou-se de que eles não estavam funcionais dentro dos parâmetros de saúde para a população, para os pacientes de Covid. Mas chegaram 1.580 bombas de infusão, todas funcionando, integralmente funcionando. Nós pagamos 50% dos respiradores e pagamos 50% das bombas de infusão. Portanto, pagamos 25,2 milhões para os respiradores e pagamos 4 milhões e 200 mil pelas bombas de infusão. Ok, passamos a usar as bombas de infusão, estão todas elas nestes leitos que eu disse a vocês. Chegamos a 612 leitos de UTI para a Covid no nosso estado. Mas vamos aos números. Lembrando que nós havíamos pago 25,2 milhões, quando nós fizemos o acordo judicial, a empresa se dispôs a ressarcir o Estado. E ela devolveu para o Estado 22.795.186 reais. Ficou faltando 2.404.000. Guarde bem esse número. Eles ficaram faltando pagar 2.404.000. Como nós tínhamos comprado as 1.600 bombas de infusão, o governo do Estado tinha que pagar os outros 50%, que representavam 4.095.000 reais. Portanto, lembrando, eles tinham que pagar 2.400.000, nós tínhamos que pagar 4.095.000. O que nós fizemos junto à Justiça na última segunda-feira? Dissemos o seguinte: se eles nos devem 2.400.000 e nós devemos 4.095.000, em tese, eles teriam um saldo, já incluindo multa, um saldo de 1.580.000. Portanto, encontrando respirador e bomba de infusão, o governo ainda teria que pagar 1.580.000. O que o governo do Estado fez? Não aceitou pagar. Não aceitou pagar. Segunda-feira passada, nós pedimos ao juiz que simplesmente dissesse o seguinte: olha, encerrou, foi feita a compensação e este saldo que a empresa ainda teria de 1.508.000 reais vai ficar por dano moral coletivo, pelo dano que eles causaram ao Estado. Portanto, que fique claro a todos, além de nós termos recebido de volta
Os 25,2 milhões de reais que nós havíamos pago, nós ainda estamos na justiça desde segunda-feira passada pedindo 1,5 milhão de reais por dano moral coletivo, por tudo que estes irresponsáveis e esta empresa causou ao Estado do Pará. É desta forma que nós temos tratado este assunto. Portanto, o governo do Pará foi diligente, se antecipou e há um mês atrás agiu para ressarcir os cofres públicos e garantir que não houvesse dano. E, por outro lado, aumentamos os leitos de UTI para buscar salvar a vida da população. Rodada de perguntas encerrada, governador. Eu queria, para concluir, agradecer a você que nos acompanhou e registrar aqui de que eu continuarei diligente, trabalhando para que este assunto possa ser cada vez mais esclarecido e, acima de tudo, para que aqueles que lesaram o Estado do Pará respondam pelo seu crime e assegurar com que o nosso Estado continue trabalhando para vencer o coronavírus. É desta forma que o governo vai continuar agindo, sem omissão, sem negação, trabalhando para garantir saúde básica, garantir estrutura hospitalar para os pacientes de coronavírus, cuidando da saúde pública e, claro, cuidando do Estado, de todas as ações. Foi para isto que eu fui eleito. E honrando a confiança da população do Pará, é desta forma que eu continuarei a trabalhar. De forma transparente, de forma ativa, presente e trabalhando para fazer com que o Pará seja um estado melhor de se viver. Muito obrigado a todos.